Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Vitor Kobayashi e nesse vídeo eu falo sobre licitação, como você vender para o governo. E hoje eu vou falar sobre por que a maioria dos MEIs ganha seu primeiro contrato, sua primeira dispensa, mas depois para. Não é por falta de oportunidade, porque tem muita oportunidade aí de dispensa só nesse mês que passou de maio. A gente teve aí pelo menos mais de 6 mil e poucas dispensas para o Brasil inteiro. E também não é falta de capacidade, porque muitas vezes você entrou nesse mercado já com um produto, um serviço, um fornecedor. É porque ninguém te mostrou que existe um processo. Ganhar a licitação não é só o menor preço, esse é um dos fatores, mas você precisa entender como que funciona o jogo. E fica até o final que eu vou te mostrar o padrão exato, como que a gente faz aqui para você conseguir repetir, ganhar outros contratos, ter recorrência e assim você conseguir ter sucesso nesse mercado, tá? Eu vou acompanha aqui comigo que eu vou te mostrar justamente por que que você não consegue repetir. Mostrar primeiro quais são os padrões que acabam se repetindo, quais são os padrões de sucesso que você vai conseguir ter resultado nesse mercado. Primeiro, né, um dado legal aqui que a gente tem é que pelo menos 6.716 dispensas foram abertas para MEI só no mês de maio, né? E não é falta de oportunidade, porque tem muitas coisas e todo dia, se você olhou hoje, tem um tipo de oportunidade, amanhã vai ter novas, todo dia se renovam várias, milhares de oportunidades. E a questão aqui é o que você precisa entender. É um processo, é ter método. Qual que é o padrão de quem trava, quem ganha primeiro ali, mas não consegue avançar, não consegue seguir para a próxima etapa de ter uma recorrência nesse mercado de licitação? E aqui é um dos pontos principais, porque é onde muita gente desiste. Enquanto você é MEI, é fácil ganhar, porque você não tem vários impostos, não tem vários encargos, mas depois que você ganhou a primeira ali, você não sabe como repetir. Beleza, foi sorte, o que aconteceu, sei lá, você não sabe como repetir esse sucesso. Eu separei aqui o que diferencia, né, o que a gente chama o modo sorte ali, o que quando você tem justamente um sistema validado para isso. Como você acha editais, né, no seu processo? Quem faz ali, né, da forma que não tem um processo, não tem um método, acaba garimpando ali no PNCP toda semana. Isso tá errado? Não tá errado. É um dos meios de fazer isso. Só que, qual que é o problema disso? O PNCP é um portal público extremamente ineficiente no sentido de você não consegue ter alguns filtros, você não consegue ter modos, alertas, vários tipos de ferramentas, opções que vão te ajudar. Então aqui você vai gastar muito tempo. E é onde as pessoas, né, as principais gestores ali de licitação, acaba se desanimando, né? Quem entra nessa parte e trabalha com recorrência tem alguma plataforma, tem algum sistema que você consegue monitorar de forma rápida ou você receber isso de forma automática. Isso já é um dos principais pontos. O critério de decisão. Eu falo que nem toda oportunidade é uma oportunidade. O que isso quer dizer? Eu estou em São Paulo e vamos supor que eu venda água. Mas eu vi uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, uma licitação muito boa, grande, no Amazonas. Não é uma oportunidade para mim. Eu estou em São Paulo. A água é um item pesado. Se eu sair de São Paulo levando para lá, não faz sentido. Então, logicamente, não é uma oportunidade para mim, mas é uma oportunidade para quem está lá do lado. Então, a gente precisa entender isso. Quais são os critérios de decisão? Né? Não é tudo que está no seu nicho que é bom. Nesse sentido, você pode acabar perdendo muito tempo e entrando em oportunidades que não são realmente viáveis para você. Então, aqui você precisa ter alguns critérios, tá? Para você te ajudar nessa decisão. A precificação. Aqui tem uma diferença aqui de quem está iniciando e quem já está no mercado. Quem já tem uma estrutura, quem já tem fornecedores, quem já vende no mercado privado, essa parte de precificação sabe muito bem. Você não pode vender o seu produto pelo preço errado, porque senão no final das contas você vai estar perdendo margem, você vai estar perdendo lucro e saindo no prejuízo. E para licitação, uma das coisas que a gente precisa fazer é saber precificar muito bem. Ah, mas o meu mínimo é isso, mas você considerou
frete, aumento de variação de preço, você considerou tudo isso? Por quê? Se às vezes você tem um contrato muito longo com a prefeitura e tiver uma variação de preço, amigo, não tem como você ficar só falando, aumentou o preço, preciso reajustar. Não, às vezes não tem isso. Você tem algumas possibilidades de reequilíbrio financeiro, mas nem sempre vai ser aceito. Se você não tiver uma boa argumentação, eles vão falar, como muitas vezes já vi, que faz parte do risco do negócio. Você devia ter precificado isso, tá? É, quando você perde, qual é a atitude? Poxa, eu perdi ali e é isso. Acabou, vamos para a próxima. Ou você analisa o edital, você analisa o que aconteceu, o que que seu concorrente colocou lá, porque depois que finaliza o processo, você sabe que é tudo aberto. Aberto as informações, quem participou, qual foi o produto, qual foi a proposta, quais foram os preços. Isso, quem trabalha com recorrência, você vai ver que a gente começa a melhorar. Poxa, se eu estou num nicho, por que que eu não ganhei, sendo que eu tenho um produto e meu concorrente ganhou? Tem um preço muito menor. Qual que é o produto dele? Ele importa? O que que ele faz? Você fazer basicamente a logística reversa, entender como que funciona a engenharia reversa, na verdade, de como que funciona aquele preço para ele chegar naquele valor. Não tem mágica, tá? E o resultado, né? Você ter ali um contrato a cada 2 a 3 meses, vai depender muito da sua operação, ou se você tem pelo menos 2 a 3 contratos por mês. E como que você tem isso? Tendo recorrência e método, tá? E basicamente aqui, vou te dar os 5 passos de um sistema que a gente usa como critério para você começar desde o primeiro contrato até ter uma recorrência. Primeiro passo aí, vamos lá. A gente tem um segmento, escolha um segmento ali e vai fundo. No começo a gente quer testar muitas coisas, tá? Isso é válido? É válido. Só que o que que eu te recomendo? Escolhe umas 5, 10 no máximo. 10 já é muita coisa, mas escolhe umas 5 ali. Nichos e produtos que você consegue ter bons fornecedores e você consegue ter recorrência. Você vai ganhar muita velocidade. Imagina que um dia você está pesquisando iPhone, você está lá pesquisando um iPhone e de repente no outro dia você está pesquisando água mineral. É possível? É. Se você tem o KINAI voltado, tudo certinho, não tem problema. Só que você percebe que são nichos completamente diferentes, estratégias diferentes. Então foca em alguns, né? Escolhe um segmento e vai, tá? Segundo, mapeie os órgãos que repetem. O que que é isso? Vamos pensar em alguns nichos que são cíclicos. Alimentação, uniforme, material escolar e vários outros, tá? Esses órgãos, eles têm o ciclo de contratação. Então, alimentação. Eles têm que fazer a contratação todo ano. Se você não ganhou nesse ano, na prefeitura ou na sua cidade, se você se preparar, olhar o que aconteceu, como que foi, ano que vem vai se repetir. Então, essa pode ser uma das estratégias ali para você se preparar durante o ano inteiro. Tem outros órgãos, tem outros nichos que a gente não precisa trabalhar dessa forma. Você tem oportunidade sempre recorrendo, mas às vezes tem uma licitação que é muito grande, muito boa, é perto, seria muito bom para você. Esse é o tipo de análise que você precisa fazer. Ver o que aconteceu, estuda, se prepara e entra naquela licitação. Os critérios, aqui, né, ele coloca go ou no go. Se os critérios que vai fazer você avançar, ir naquela licitação ou não, né? O que que são as 5 perguntas aqui antes de abrir o edital? O objeto, né, a especificação ali do produto, se tem margem, aonde que é, o estado, o prazo, exigências. Coloque isso em, dentro do seu nicho, tá? Para você avaliar. Você tendo todos esses critérios com ok, você consegue avançar. Se um deles não tá, pelo menos 3 não tá muito bom ali, você avalia, retira ele e você consegue avaliar se vale a pena de fato ou não, né? Eu vou te falar o que que eu faço aqui. A gente primeiro analisa documentação, isso é essencial. A documentação tem que estar exatamente, a gente tem que ter todas as documentações. Se a gente não tem, a gente avalia. É fácil, é possível conseguir essa documentação a tempo? Não é? Tem custo? Não tem? Se não tiver como, é o primeiro ponto. Já não vale a pena a gente participar, a gente descarta. Se a gente passou nessa etapa, a gente vai, então, documentação, a gente olha o produto, se a gente tem, a gente olha prazo de entrega, endereço e prazo de pagamento. Esses são os 5 critérios que a gente utiliza aqui, tá?
No quarto ponto aqui, o calibre o preço com dado real. Isso aqui é o quê? Você precisa entender que o produto que você vende, que você tem um fornecedor lá, se está de acordo com os valores praticados no mercado de licitação. Às vezes, vou dar um exemplo de papel sulfite. O papel sulfite que a gente compra na livraria, algo assim, é das marcas que a gente conhece. Só que eu sei que existem empresas que fazem papel só para licitação. Mas que papel é esse? É diferente? Não. Ele é um papel que não precisa de marca. A embalagem pode ser mais simples. Por quê? No final das contas é só o papel, o conteúdo de dentro que importa. Não precisa de produtos, né? Aquela embalagem toda enfeitada, decorativa, não precisa nada disso, que no final das contas encarece. Então, se você não tiver isso em mente, você não vai conseguir estar com o preço real ali de uma licitação para conseguir competir. E no quinto ponto aqui, você tratar a derrota, né, quando você perdeu, como um dado. E se você avaliar se perdeu, abre a licitação lá, veja os concorrentes. A licitação chegou até você e você foi desclassificado, por que que você perdeu? Se a licitação não chegou até você, o seu concorrente estava à frente, ele ganhou aquela licitação, o porquê que ele ganhou. Você entender, ver qual que é o produto, qual que é a marca, tudo para você conseguir elaborar exatamente uma estratégia e fazer né, essa composição de preço. A gente tem alguns números aqui. 6.716, como te falei no início do vídeo, são as dispensas que tiveram no mês de maio. Numa média ali, ó, de editais de 5 a 80 mil reais abertos. O ticket médio foi de 49 mil. Claro, tem para menos, para mais, tem todos os tamanhos, mas o ticket médio ali, ó, quase 50 mil reais. O número de dispensa é 3 vezes mais do que de pregões, porque são compras rápidas, todo dia surge. E só em São Paulo foi 1.672. Eu acho que esse número aqui é bem maior, viu? E a gente mostrando aqui, né, pelo menos um panorama, né, sem comparativo com todos os estados, a gente vê que em São Paulo é onde tem mais contratação, um estado que às vezes tem o PIB, né, às vezes não, tem o PIB de países aí, e só a cidade de São Paulo também é uma mega potência, então contratação no estado de São Paulo tem muitas. E a gente olhando aqui, até a gente tem uma licitação. Daqui é uma licitação para a Câmara de Itanhaém. Ó. É uma dispensa, um caso real. E eles querem uma impressora Lexmark MX 431. Ó, valor estimado de 49 mil. E deixa eu ver essa outra. Município de Guararema, em São Paulo. De tablets para o cadastro único, ó lá, o programa de cadastro único, 18 mil reais. E a dispensa também. Vamos abrir aqui para a gente olhar. Guararema. Olha lá. Eles querem 5 tablets. E você olha aqui, ó. Você vai olhar de dispensa. Você consegue ver que é uma contratação real que vai acontecer ali dentro do governo do estado de São Paulo. E a gente seguindo aqui, ó. Sorte é você fechar um contrato. Isso é muito fácil. Você participa ali, vai participando que você vai conseguir fechar. Agora o problema é o quê? Se montar uma operação toda voltada para a licitação, aí você precisa ter recorrência. Então aí você precisa de um método, um processo, um sistema que vai conseguir te levar do ponto A para o ponto B a ter recorrência com método, facilidade, sem você ficar maluco ali, baixando margem, preço e trabalhando quase de graça só para conseguir vencer a licitação. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem uma mentoria, a gente tem um acompanhamento exclusivo para aqueles que já têm uma operação rodando, já têm um CNPJ ativo, já têm um produto, um serviço e querem começar a vender para o governo. Se interessou e viu que a possibilidade que esse mercado traz. E a mentoria, eu falo que não é para todo mundo. São para aqueles que querem velocidade, querem segurança. E se você está nesse grupo de pessoas, te convido, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você preencher o seu formulário, você falar um pouquinho mais
da sua empresa, do que você busca, e a gente vai entrar em contato com você para a gente poder acompanhar, te apresentar ali como que funciona, a gente conseguir trocar uma ideia. Beleza? Basicamente, como um setor de vendas, né, a ideia de licitação é construir uma carteira de licitações com vendas a longo prazo, vendas a curto prazo, e você conseguir ter uma recorrência nesse mercado. Se você gostou, eu peço para você deixar o joinha aqui, comenta que você tem uma dúvida, quais são os nichos, quais são os próximos vídeos que eu posso estar trazendo aqui para vocês, e te vejo no próximo vídeo.